Você já se sentiu sozinha, mesmo estando cercada de pessoas? Às vezes a gente tá com a casa cheia, a igreja tá cheia também, a agenda está cheia, nós estamos cercados por todos os lados, mas por dentro existe um vazio. Você conversa, sorri, cumpre suas responsabilidades, cumpre o protocolo da boa vizinhança, mas sente que falta algo, como se ninguém realmente alcançasse quem você realmente é. E talvez a dor mais silenciosa de todas seja essa: estar rodeada de gente e ainda assim se sentir isolada. Bem-vindos a mais um episódio e último episódio da nossa série Além da Superfície, o Resgate da Fé Real, baseado no livro Verdadeira Espiritualidade de Francis Schaeffer. Hoje eu quero falar sobre isso, porque a verdadeira espiritualidade não cura apenas a nossa relação com Deus, mas ela também cura a sua capacidade de se relacionar com as pessoas. A verdadeira espiritualidade afeta o relacionamento horizontal e vertical. E Francis Schaeffer, ele vai usar uma imagem poderosa. Ele diz que quando o ser humano se afasta de Deus, ele entra em um labirinto. E dentro desse labirinto, ele encontra um monstro, que é a solidão. Porque o pecado, justamente o pecado, ele não rompe apenas a nossa comunhão com Deus. Ele também rompe a nossa comunhão com os outros. Nós nos fechamos, nos protegemos, nos escondemos, nos afastamos, e quanto mais tentamos evitar a dor, mais nos isolamos. Esse é o grande paradoxo. Você quer conexão, mas constrói paredes. E esse é o grande desafio. Deus é pessoal. E a cura, ela começa quando a gente entende algo fundamental. Deus não é uma força, não é uma ideia, não é um sistema. Deus é pessoal. Ele se relaciona conosco de pessoa para pessoa. E se fomos criados à imagem dele, isso significa que fomos feitos para viver relacionamentos reais. Não relações mecânicas, não vínculos utilitários, não vivências superficiais, mas encontros verdadeiros. Sem teatro, sem falsidade. Relacionamentos onde somos vistas, conhecidas e amadas, e também vemos, conhecemos e amamos. E o erro que destrói relacionamentos é justamente algo que arruína casamentos, arruína amizades e até unidades inteiras. A exigência de perfeição. Quando esperamos perfeição de pessoas imperfeitas, inevitavelmente nos frustramos. E muitas vezes, sem perceber, colocamos sobre os outros um peso que nem Deus colocou. Schaeffer nos lembra de uma verdade libertadora. Nesta vida não existe perfeição, mas existe cura substancial, ou seja, seus relacionamentos não precisam ser perfeitos para serem profundamente restaurados. As pessoas que estão ao nosso redor, elas não precisam ser perfeitas para que nós possamos nos relacionar com maturidade, com amor, com respeito. Porque
Em vez da gente exigir perfeição, a gente começa a oferecer graça. Em vez de cobrar que as pessoas sejam impecáveis, a gente aprende a praticar a misericórdia. E isso não significa ignorar erros. Significa lidar com eles à luz da cruz. É reconhecer que todos somos pecadores em processo. Todos estamos sendo transformados. E isso cria espaço para relações mais leves, mais verdadeiras e mais saudáveis. A gente sai do campo da disputa de quem é melhor, de quem faz mais, de quem é, para o campo do somos todos iguais. E a igreja precisa ser exatamente isso, uma demonstração visível de uma humanidade restaurada. Não um lugar de aparências, mas um lugar de graça. Um lugar onde pessoas reais encontram amor real. Infelizmente, nem sempre é assim. E talvez você já tenha sido ferido nesse ambiente. Mas a falha dos homens não anula o propósito de Deus. A igreja continua sendo o corpo de Cristo. E quando cada membro se submete à cabeça, que é Cristo, algo sobrenatural acontece. O amor deixa de ser teoria e se torna experiência. O Espírito Santo vai atuando nos corações. E é Ele que vai produzindo o amor, a bondade, o fruto do Espírito em cada um de nós. Então, como viver essa cura nos relacionamentos? 3 passos simples, mas transformadores. Primeiro, peça perdão diretamente. Se você feriu alguém, não basta reconhecer diante de Deus, mas vá até essa pessoa. A humildade restaura o que o orgulho destrói. Segundo, humanize seus relacionamentos. Não trate as pessoas apenas pelos papéis que elas ocupam. Seu marido, ele não é apenas o provedor. Seu filho não é apenas sua responsabilidade. Seu irmão na fé não é apenas um membro da igreja. São pessoas. E pessoas precisam de presença, não apenas de função. São pessoas que Cristo morreu na cruz por cada uma delas. E terceiro, escolha viver em comunhão. Você não foi criado para caminhar sozinho. A cura, ela floresce em ambientes de amor, de oração e de mutualidade. Talvez a sua maior barreira hoje não seja falta de pessoas ao seu redor. Talvez seja o medo de se abrir. Porque relacionamentos reais exigem vulnerabilidade. E vulnerabilidade sempre parece arriscado. Mas isolamento também tem um preço. E ele é alto demais. A pergunta é: você continuará se protegendo ou permitirá que Deus cure você através da comunhão? Se essa série falou com você, eu quero te convidar a compartilhar com alguma amiga e te dizer que esse não é o fim, é apenas o começo. A verdadeira espiritualidade, ela não termina em conhecimento. Ela se manifesta em transformação.
na forma como você pensa, na forma como você vive e na forma como você ama. Se você deseja viver essa cura nos seus relacionamentos, coloque em prática tudo que nós conversamos. Coloque em prática tudo que nós conversamos ao longo desta série. Seja abençoada e também abençoe outras vidas. Uma espiritualidade verdadeira não apenas conhece a verdade, ela demonstra, ela vive a verdade. Foi maravilhoso compartilhar com você e viver esse tempo tão precioso, que a gente possa ter mais oportunidades. E eu continuo pedindo a sua opinião. Vamos partir para o livro de Timothy Keller, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento, ou vamos meditar no livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Quero muito que você faça parte desse plano de crescimento espiritual. Até mais.